Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Marques, Tizão da firma, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no estúdio do Tchê Café, no comando hoje da parafernália toda tá o Matheus, mas aqui a gente tem como entrevistado Emílio Sato, beleza, Emílio? Beleza, boa noite. Boa noite, valeu por ter vindo aqui e trocar uma ideia da sua carreira. Obrigado pelo convite. Joia. Bom, antes da gente começar a falar quem é Emílio Sato, eu vou perguntar uma coisa pra você. Você usou ficha telefônica em orelhão, cara? Aí entra a idade, né? Então. Usei bastante, fazia coleção disso aí. Fazer coleção? Tem até um em casa. Tem, você tinha aquela fita assim, quando ia pra praia, pra fazer ligação no orelhão? Pior que quando fazia aquelas de interurbana, ficava tim, que é toda hora, né? Era um desespero. Que inferno que era aquilo. Mas cara. tem um em cada, até Lesp, cara. Tá eu tenho uma também. Sabe uma coisa que eu me arrependo até hoje de não ter? Uma ficha de fliperama. Você tem da Taito? Cara, não tenho. Mas você jogou fliperama? Joguei bastante, cara, mas não tinha. Jogava escondido, porque meus pais não gostavam que eu ia lá. Minha mãe também não gostava não, cara. Matava a aula, mentira. Você ia da saída. Da saída. É isso, não matava aula. Atenção, ele não matava aula. Que máquina que você gostava de jogar, cara? Cara, na verdade, assim, eu ia mais pela empolgação, que a molecada ia, eu ia junto. Eu não curtia muito, mas só pra farra mesmo, né? Jogava lá. Cara, você já ouviu falar? Eles estão indo num lugar. Tá indo lá, né, Matheus? Eles estão indo num lugar fazer podcast das irmãs, né? Num lugar que chama Old School Pinball. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Pô, eu vi o vídeo dos caras, é demais, cara, lá. Legal, cara. E eles estão gravando podcast lá. Por isso que ele tem quantas máquinas lá? Umas 50? Segundo melhor do mundo. Rapaz. Então. Precisa ir um dia lá, cara, gastar um pouco de ficha. É com ficha ainda ou não? Ah. Aí perdeu a graça. Ei, você queria dar um tilt. Nostálgico, Ei, puta, bicho, tinha cara que pendura. Olha que loucura. O cara fazia um buraco na ficha e ia pescar com linha. Linha de nylon, né? Puta, que era sem grana, era uma desgraça, hein, velho? Isso que era feliz, né, cara? Beleza, Emilhão. Então conta aí pro pessoal, quem é o Emílio Sato? Então, bom, o Emílio Sato, eu sou formado em farmácia bioquímica pela Unip, né? Na verdade, assim, hoje eu sou sócio proprietário de uma clínica odontológica, que é a Coach Odontologia, ali na Faria Lima, né? Deixa eu fazer meu merchandise. Tá valendo, faz aí, cara. E é isso, casado, tenho um filho, tenho como hobby jogar badminton. Não sou um craque, mas pelo menos pra fazer um esporte, né, que acho que é necessário. E é isso. Onde você joga badminton, cara? Sou sócio de um clube de campo, lá no Arujá, que é o Nippon Country Club, né? Jogo lá. Lá no Arujá que tem um monte de campo de beisebol, não é? De golfe. De beisebol também tinha. Eu fui lá um par lá uma vez. Tem de beisebol, ver. Do próprio clube também. E tem do lado do clube tem um campo de golfe bem famoso lá. Legal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas sem nenhuma ofensa. Eu lembro quando eu era moleque, que eu passava de ônibus ali no Parque do Ibirapuera, tinha umas tiazinhas, tudo de branquinho. Aquilo que... Não. O que elas jogavam lá? Era tudo japonês. Não, ali acho que é Getoboro, né? Getoboro, que é Gateball. Era Getoboro, não é badminton. Beleza. Também joguei já quando era jovem. Jogou? Pra fazer volume lá com a velharada. Mas é legal, praticamente bastante. Jogar bote com os italianos, né? Mas jogo estratégico, jogo legal, assim, bem bacana. Eu lembro de ver ela tudo do chapéuzinho cataúva, era muito legal. Falar, pô, que legal, que coisa civilizada, né? De luvinha branca. Pô, e aquele, sei lá, era um saibro, né? Acho que o chão, né? Sim, é saibro. E a roupa branca não tava impecável. Você fala, cara, como esse pessoal consegue, velho? Incrível, né? É bom, assim, a socialização, né? Acho que a ideia é essa, juntar o pessoal, porque o pessoal que tem idade tende a ficar mais em casa, mais, assim, resguardado, mas, assim, Getoboro é legal porque o pessoal junta, joga e, assim, como é que fala? Distrai um pouco, né? Exatamente. Porque eu acho que quando vai ficando mais com idade, que não é o nosso caso... Ainda não. Vai perdendo um pouco, né, de contato social e acho que essas coisas são importantes mesmo. Exatamente. Legal. Emilhão, beleza. Então vamos contar um pouco da história do Emílio. Então, Emílio, eu não sei se eu vou começar pelo começo certo, mas uma coisa que eu lembro, só para deixar aqui o contexto. Eu e o Emílio, a gente trabalhou junto, pesquisa clínica, lá na MSD. Nem sei quanto tempo você ficou lá, Emílio. 10 anos? Eu trabalhei lá 14 anos. 14 anos. Então eu conheci o Emílio de lá. Então o Emílio sempre teve boas histórias, né? E uma das histórias que ele contava lá é que ele foi fazer estágio de farmácia no Japão. É isso, Emílio? Você foi durante a faculdade ou depois da faculdade? Na verdade, essa bolsa é mais para quem já tem uma formação acadêmica, né? Certo. Então, em 99 eu prestei essa bolsa.
você faz duas provas, proficiência e de entrevista, né? Na verdade, assim, o japonês sempre foi minha primeira língua em casa, porque meus avós não falavam português. Certo. Só que aí você acaba indo para a escola brasileira, né? E você acaba falando português. Mas enfim. à tarde você ia na japonesa. Na verdade, o japonês era a prática do dia a dia. Certo. Que eu conversava em japonês mesmo, né? Então, para mim, não foi tão difícil. Agora, a prova escrita realmente foi mais complicada, mas eu consegui. Resumindo a história, eu consegui. Certo. Né? Eu prestei essa bolsa. Quem patrocina é a província de origem da sua família. Ah, que legal. Então, na família Sato, por exemplo, vem da província de Nagano. Então, o governo de Nagano, eles reservam um orçamento para trazer estrangeiros. Qual que é a ideia? Na verdade, é você ir para o Japão, aprender a tecnologia, o trabalho e voltar para o seu país de origem para aplicar aquilo como uma benfeitoria. Então, assim, na verdade, o meu projeto era trabalhar numa empresa farmacêutica. Só que no Japão, eles são muito rigorosos. Então, eles não deixam uma pessoa de fora entrar numa empresa, até por segredos de fabricação, enfim. Então, o que eu consegui lá foi um estágio no hospital público, né, na área de farmácia. E eu fui. Fiquei lá quase 10 meses. Foi bem interessante, porque, na verdade, eu vivenciei bastante como é a vida de um farmacêutico no Japão. Porque lá no Japão, o diferente do Brasil, o médico, a enfermeira e o farmacêutico são 3 profissões muito respeitadas. Porque quando você vai num leito, você estuda o caso de um paciente, o médico, ele avalia, a enfermeira, ela faz a lista dos cuidados, o farmacêutico que indica a medicação. Então, a farmácia clínica lá é muito importante. Fora isso, eu fazia... Não é o médico que fala que o paciente tem que tomar, é o farmacêutico. É o farmacêutico. E também fazia a farmácia hospitalar, que seria a parte da dispensação. Então, separava a medicação, eu manipulava, principalmente pós-orais, que era para as crianças e para os idosos. Tem muitos idosos lá. Então, eu fazia muito isso. E uma coisa interessante dessa fase, na verdade, o sistema de saúde do Japão é bem diferente do Brasil. Então, não consegui aplicar nada aqui no Brasil. Só que, por outro lado, uma coisa bem gratificante no Japão foi que eu ajudava os brasileiros que viviam lá. Ah, que bom. Então, na cidade de Suzaka, onde eu morei, lá tinha a empresa da Fujitsu, que é de ar-condicionados. E lá tinha muitos decassegues, que não falavam japonês. Então, eles internavam no hospital e logo no rádio do hospital chamavam. Falei com o Emílio. Por favor, estagiário da farmácia brasileiro, favor comparecer ao departamento X. E lá eu ia, ajudava, traduzia. Então isso acho que foi o mais gratificante de tudo, né, em linhas gerais. Legal. E quando você chegou, mesmo sendo descendente de família japonesa, o que te chocou lá quando você chegou? Você já tinha ido pro Japão antes? Não. Não tinha. O que te chocou lá? Por incrível que pareça, assim, quando eu cheguei no Japão, eu já desci em Narita, né, aeroporto de Narita que fica em Tóquio, e eu peguei o Shinkansen e desci na estação de Shinjuku. E quando eu desci, o meu responsável falou, vamos almoçar. E quando eu cheguei naquele cruzamento, vi aquela onda de japoneses vindo na minha direção, assim, eu levei um susto. Nunca vi tantos japoneses na minha vida, assim, nem na Liberdade eu não tenho tanto asiático, né? Isso que me impressionou bastante mesmo. Eu achei que fosse ter dificuldade com comida, com língua, mas nada. No dia a dia, não falo fluentemente, mas deu para me virar no começo e aos poucos você vai aprendendo também, né? Que, na verdade, nós éramos em 6 estagiários da província, cada um ficou numa província, então o legal é que... Todos brasileiros? Brasileiros. Ah, que bom. Tinha outros estrangeiros também, mas eu não fiquei com ninguém que falasse português. Ah, que bom. Então era japonês 24 horas. Isso foi muito bom, né? Foi uma grande lição. Ao contrário da minha esposa, que eu conheci ela no Japão também, ela ficou numa província em que ficou os 10 estagiários brasileiros que só falavam português, acabou não aprendendo tanto, né? E ela fez estágio do que lá? Ela fez arquitetura, só que ela ficou em outra província, né? Que legal. Você comeu hot roll no Japão? Não, vocês são tem pecado, tem que fazer uma piadinha aqui, né? O japonês tem um infarto do miocárdio, você vê uma coisa dessa. com molho, como que é? Doce picante? Não. Molho tailandês? Quer ver um japonês infartar e colocar shoyu no onigiri, aquele bolinho japonês. Sei. O japonês quer infartar, cara. Por isso que eu te perguntei do hot roll, só pra te provocar. Nem existe lá, acho. Legal. E depois que você terminou o estágio, voltou pro Brasil? Voltei. Então, uma coisa interessante que é como eu entrei na Merck, né? Logo depois você entrou na Merck? Foi. Eu voltei em fevereiro de 2001
assim, com 27 anos, caramba, eu fiquei, o que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil, né? Já tenho uma certa idade, como é que eu vou me introduzir no mercado de trabalho? Aí, passada uma semana, uma amiga minha lá, que trabalhava na pesquisa clínica, que é a Valéria, ela ofereceu, olha, tem um estudo com população japonesa e precisa de um monitor que falasse japonês, você não quer tentar? Eu falei, mas o que é pesquisa clínica? Eu nem sabia o que é, ela me explicou em linhas gerais e tal, mas vem pra entrevista. Aí fiz entrevista e tal, a gerente até parece que gostou assim de mim, fiz uma provinha. Resumindo a história, só tinha eu e eu, então ganhou eu. Então eu acabei entrando nessa vaga. Não tinha outro concorrente, né? Entendeu? Então assim, comecei minha carreira na pesquisa clínica nesse estudo com japoneses. Então assim, o legal é que lá... No Brasil, os japoneses no Brasil, né? Isso, na verdade precisava de pacientes japoneses com 4 avós japoneses. O interessante é que eu passei por vários centros de pesquisa no Brasil. Eu viajava para acompanhar os médicos, até para traduzir um pouco para os pacientes que não falavam português, né? Explicar um pouco sobre o estudo, ou como preencher um diário, né? Que tinha que preencher um diário do dia a dia, enfim, essas coisas práticas. Então foi uma experiência bem bacana. Você ficou quanto tempo na MSD, na Merck? Então fiquei quase 14 anos. Não ficou os 14 anos só trabalhando com estudo que precisava de japonês, não, né? acho que durou uns 2 anos esse estudo, mais ou menos. E a partir daí, eu achei interessante que na entrevista eu falava assim, nossa, mas o meu inglês não é muito bom, né? E a gerente falava assim, não, nesse momento o importante é o japonês. O inglês você aprende depois com aula particular. Quem que te avaliou se você falava japonês ou não direito? Não. Foi a Heloísa, na verdade. Tá, mas ninguém te avaliou no japonês, né? Não, no japonês ninguém, né? Sim. Não tinha ninguém lá. Foi na confiança. Foi na confiança. Legal. Mas deu certo. Fiquei lá 14 anos, então durou, né? Durou bastante. Legal. E depois da MSD, o que você foi fazer? Então, na verdade, depois da MSD, eu saí em 2014, né? Aí fui estudar concurso público, porque a minha esposa ela é auditora fiscal, né? Da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo. Fiquei estudando durante 1 ano e meio, mais ou menos, só que a perspectiva não era muito boa, porque não tinha previsão de concursos grandes, né? Tipo ICMS, ISS, enfim, Receita Federal. Então eu acabei desistindo, na verdade, né? Investi em material, tudo, mas eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Porque as contas chegam. Nesse meio tempo fui tentar o mercado multinível que me ofereceram. Até sabia o que era. Eu falei, vamos tentar, né? E no começo foi bacana, consegui fazer uma equipe e tudo. Só que realmente o que me fez sair é porque a equipe não acompanhava o mesmo ritmo que eu. Por mais que a gente desse incentivos, treinamentos, enfim, não dava continuidade. Então eu falei, acabei desistindo também, fiquei mais ou menos 1 ano. Antes de você continuar, Emilião, você pode falar rapidamente o que é um mercado multinível? Na verdade, eu trabalhei numa empresa que vende produtos de rejuvenescimento. Certo. Né? Então, basicamente, você entra numa empresa, você acaba vendendo esses produtos, você acaba montando equipes, né? Que possam vender esses produtos e você também fazer a divulgação dessa empresa. Né? Então, você não é bem diferente da pirâmide, porque, na verdade, não envolve só dinheiro, envolve produtos, na verdade. Né? Então, assim, era uma coisa até idônea, que até existe até hoje, essa empresa. Então, você vai formando equipes. Então, tem pessoas que te ajudam a dar um suporte, treinamentos, e é isso que você replica para sua equipe também. Entendi. Entendeu? Mas, no fim das contas, acabou não dando certo. Tá. A partir daí, eu fui convidado por um amigo meu a administrar junto uma clínica médica, né? De oftalmologia. Certo. E foi aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E foi uma experiência bacana, porque lá eu aprendi bastante o que é uma administração de uma empresa. Acho que, diferentemente de uma faculdade, você aprende na prática, que é uma lição, assim, né, que não tem um valor estimado. Assim. É muito bacana isso. Aliás, é uma desgraça. Nenhuma faculdade, principalmente profissional liberal, ensina como administrar a empresa. Exato. Médico não tem curso, não tem uma disciplina sobre isso, dentista não tem, advogado não tem, você tem que aprender na raça. Né? Exato. E lá, assim, foi bacana porque, assim, profissionais de saúde, dentistas, médicos, não sabem administrar uma empresa, na verdade, né? Foi bacana porque eu ficava com toda a parte financeira, a parte de RH, a parte de compras, ficava comigo. O maior desafio, na verdade, foi... eu ajudava mais na parte administrativa, na verdade, que quem empreendia mesmo era um amigo meu que é médico. Né? Ele tem uma visão empresarial bem bacana. Ele é médico e tem essa visão, que é uma coisa rara. Sim. Hoje em dia não existe.
Muitíssimo. Tantos profissionais assim. Ainda mais médico. Mais médico. Porque os médicos, na verdade, estão mais preocupados com a parte prática, técnica. Exatamente. Né? Então não estão preocupados muito com a parte administrativa, que é importante para você sustentar uma empresa, né? Então, a parte tributária, a parte de contas a pagar, financeiro, fluxo de caixa. Tudo, exatamente isso. Então, para mim, foi muito importante, que eu aprendi bastante sobre isso. Uhum. E o desafio grande foi RH. Por mais que na América eu tivesse um grupo de monitores que para treinar, para ensinar o pessoal do centro de saúde, centro de pesquisa, é diferente, porque nós temos um departamento de RH que te dá um suporte. Lá não, o RH é você. Então, treinar, contratar, demitir, enfim, dar feedback. Não é fácil. Lidar com o ser humano não é fácil. Não é mesmo. Então, você tem que ter muito um jogo de cintura para falar, né? Porque hoje em dia é bem complicado essa coisa de, por exemplo, na demissão, enfim. Então, você tem que ter um jogo de cintura bem equilibrado mesmo, né? E você ficou quanto tempo lá administrando a clínica? Fiquei mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Tá. Né? E aí você foi fazer o quê? Emílio, sua lista empreendedora, é isso aí. Não, tem coisa antes ainda. Tem coisa antes? Vamos contar isso aí, meu. Abre o jogo aí pra gente. Depois dali, eu conversando com uma amiga minha, porque trabalhar com médico também não é fácil. Lidar com o ego de médico não é fácil. Uhum. Né? Desculpe os médicos, mas é verdade. Então, assim, como eu queria administrar uma empresa, eu fiz uma parceria com uma amiga minha que tinha um consultório odontológico. Então, eu entrei como investidor, né? Então, injetei dinheiro nesse consultório e transferi numa clínica odontológica. E hoje nós temos essa clínica, que é a Coach Odontologia, que fica na Faria Lima. Nós trabalhamos com todas as especialidades odontológicas, né? Desde a clínica geral, implante, estética, orto, enfim, tudo. E, assim, só que nós abrimos na pandemia, em plena época da pandemia. Então, a gente começou a reformar o espaço, veio a pandemia, e agora, tal, inauguramos em novembro de 2020. No começo foi difícil, que a gente não esperava essa pandemia, né? Porque as pessoas não saíam de casa. Atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante o nosso planejamento, tivemos que refazer tudo, mas graças a Deus hoje tá indo bem. Os dentistas já tinham carteira, já tinha uma carteira. Porque, na verdade, essa minha sócia, ela já está há mais de 22 anos no mercado, certo. Lá no mesmo local. Né? Só trocamos de sala. Assim, mas é como eu falo, assim, hoje, empreender no Brasil é um desafio grande, porque você precisa estar preparado para não só... Abrir uma empresa é muito fácil, só que você lidar com tributos, lidar com várias despesas, assim, quando você abre um PJ, realmente é diferente de você trabalhar como pessoa física, como ela estava acostumada, né? Mas são desafios que você precisa superar, tem que estudar bastante até para abrir um negócio, que realmente aqui no Brasil é bem complicado. Mas, assim, como a empresa é sua, você se dedica bastante, né? Hoje eu trabalho com a parte administrativa dela, a parte técnica fica com ela, né? Nós temos hoje 8 dentistas, e a parte administrativa, compras, RH, fica tudo comigo, né? Contas a pagar, financeiro, contabilidade, enfim. Tudo isso graças à experiência que eu tive na clínica médica. Exato. Legal. Claro que eu não aprendi tudo lá. Sim. No dia a dia você acaba aprendendo muito mais, entendeu? Mas é isso. É um desafio grande, né? Que eu agora tô investindo e vamos lá, né? Isso aí. Quer aproveitar e fazer um merchan? Como é o nome da clínica? Então, lá... Vai. Lá, na verdade, ou praçar o site, sei lá. Aproveitar. Aproveita o merchan. Na verdade, é a clínica odontológica CHOA, né? Que é Coach Odontologia, nome fantasia. Fica ali na Faria Lima 1572, esquina com a Rebouças, aqui em São Paulo. Na verdade, o site, nós tá em manutenção agora, que eu troquei plataforma. Então, eu estou refazendo o site. Então, nos próximos dias, acho que já sai. Mas... passa o telefone, então, pra gente ligar lá. Sim. Nosso telefone... Ixi, não vou saber de cor, mas até o fim do programa eu beleza, pego o telefone. A gente para e... Exato. E você fala no telefone. Aí me conta, cara, essas outras coisas que você falou que tem mais pra trás. Conta aí o que você fez, cara. Então, na verdade, assim... Que acho que é importante isso, gente, pro Emílio chegar onde ele tá hoje, ele passou por vários tipos de aprendizagem, né? Bons e ruins. Então acho que é bom contar essas histórias, porque acho que é parte da formação de uma pessoa, né, Emílio? Exato. Não, assim, na verdade, realmente, teve os altos e baixos, né, da parte profissional, mas
Que eu me lembre é que minha família sempre foi uma família de comerciantes. Meu pai teve vários comércios, né? Então, que eu me lembro, assim, tal, que eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Com teu pai? Quando meu pai teve uma confecção de roupas, meus pais, né? No bairro da Casa Verde. Então, ali, a gente já atendia clientes, fazia o pacote, arrumava a gôndola, fazia caixa. Eu gostava de ajudar meu pai nas compras, no Brás, né? Gostava de separar mercadoria. Você gostava porque você ia tomar um sorvete lá, né? É que meu pai pagava pastel. Tá sabia que tinha uma coisa oculta aí, velho. Sempre tem, né? Assim, não, mas é verdade. Então, eu gostava sempre, assim, de trabalhar, né? Então, enquanto meu pai teve comércio, eu sempre trabalhei, ajudava bastante, né? Não só eu, como as minhas irmãs também. Tenho 2 irmãs, né? A gente sempre ajudou meus pais no comércio. Ficou um bom tempo, ficou mais uns 10, 13 anos nesse comércio de confecção de roupas. E era bom porque na época os clientes compravam em lojas de rua, não tinham shoppings nos anos 80. Sim. Então o movimento era muito grande. A Rua Augusta era o point. Exato. Do comércio. Então, Rua direita, hein? Então, e como era Zona Norte, Casa Verde, depois que abriu o Center Norte, aí realmente deu uma queda. Os próprios comerciantes comentavam sobre isso, né? Mas enfim, aí passando esse comércio, meu pai acabou abrindo uma quitanda. Nós mudamos de residência, né? Aí fomos morar na Zona Leste, lá em Emiliano Matarazzo. E lá meu tio já tinha um ponto comercial que era uma quitanda mesmo, né? E o dono dessa quitanda também queria ir pro Japão. Ofereceu pro meu pai: você não quer tocar a quitanda? Já tá com andamento, já tem clientes e tal. Já tem lugares certos para fazer as compras, né? Meu pai aceitou. E meu pai ficou mais ou menos acho que uns 10 anos, mais ou menos, não tão bem lembrado. Então, assim, era uma fase bem complicada, porque tinha que fazer compras assim, de madrugada, né? Tinha que ir no Ceasa? Não, no Mercadão de São Miguel, que era mais perto. E, na verdade, assim, como era a Zona Leste, ficava próximo do Cinturão Verde, então as verduras meu pai comprava próximo de Suzano, Itacoaquecetuba, os ovos também na região de Itaim. Então, a gente circulava muito aquela região para fazer as compras para vender na quitanda. Era bom o movimento, né? Eu até lembro que de domingo meu pai abria, apesar de tinha uma feira, tem uma feira até hoje de domingo na rua, mas meu pai abria, até como dica do antigo quitandeiro, que ele fala, só para não deixar as bananas pretas, para não amadurecer demais. Mesmo assim tinha bastante venda. Então meu pai, até que foi uma fase boa, né, que a gente ajudava, só que nessa época eu estava já no cursinho, né, então estava um pouco corrido para ajudar. E depois disso meu pai acabou indo para o Japão. Ele e minhas irmãs, isso nos anos 90, né? No auge do Decaseg no Japão, né? E ficou só eu e minha mãe aqui no Brasil, né? E eu já estava com 18 anos. Acabei ficando porque eu queria estudar, né? Na faculdade. E foi aí que eu passei na faculdade, fiz o NIP, né? Aí liguei pro meu pai e ele falou assim, passei na faculdade e tal. Ele falou, então, no primeiro ano até pago para você, porque é particular. Mas a partir do segundo ano você precisa trabalhar, sustentar a faculdade. E foi o que eu fiz. Aí, naquela época, tinha uma amiga minha que trabalhava na Biolab. Até hoje existe a Biolab, mas era uma outra Biolab, né? Para ser monitor de controle em processo, estagiário. Produção. E acabei aceitando, fiz entrevista e passei, né? Lá fiquei até me formar. E foi bom porque era uma fase que estagiário e funcionário faziam as mesmas coisas. Então, eu fazia desde a amostragem de matéria-prima, acompanhava todo o processo de fabricação até a embalagem, que é o produto final, né? Então, assim, era uma fase gostosa porque tudo jovem, tudo brincadeira, era um oba-oba, a gente brincava, trabalhava meio que se divertindo. Sim. Né? Então foi meio bacana. Esse meio tempo, para ajudar a engrossar o orçamento, eu trabalhei como auxiliar de sushi man, né? É mesmo? Essa eu não sabia, Emiliano. Na verdade, nos finais de semana eu trabalhava num buffet, que primeiro era auxiliar de sushi man, depois acabei aprendendo a cortar de fato o peixe, a fazer sushi, sashimi, os pratos quentes. Sushi man era descendente de japonês? Todos descendentes, todos, né? Que falavam japonês também. Ah, sim. E porque na verdade existia um restaurante. Antigamente, né, só podia ser sushi man, pelo menos no Brasil, eu lembro. Restaurante japonês era impraticável o preço porque só podia ser japonês. Concurso.
Não, tinha que ter um curso, sim, né? Tinha que ter um curso, Hoje não, mas antigamente era proibitivo ir num restaurante japonês. É que acho que nem tinha profissional assim na época, eu não tô bem lembrado. Eu lembro que era bem caro, porque eram poucos, inclusive, que tinha a profissão de sushi man. Entendi, porque era o restaurante Yayoi, que já não existe mais, né? Então eles tinham um restaurante lá em Moema e o buffet. E eu lembro que em épocas de festividade nós também trabalhávamos no restaurante como garçom. Então quem falava japonês trabalhava no tatami, que era no segundo andar. Então assim, já fui garçom, já lavei muito prato na minha vida, já cortei muito peixe, já fiz muito cozinha. Então foi nessa época que eu peguei o gosto de cozinhar. Então o meu hobby favorito hoje é cozinhar também. Um dos favoritos, né? É cozinhar. Então era bem bacana, porque eu ia pra faculdade sexta-feira à noite, já ia pro buffet, cortar os peixes. Não, sexta mesmo. Até as 3 da manhã, porque a festa era sábado. Dormia um pouquinho, acordava sábado, ia pra faculdade de novo. Aí, no primeiro dia acabava a aula, voltava ao buffet, terminava o serviço e já ia pra festa pra arrumar. Aí você lava prato, você arruma tudo. Tinha que fazer tudo. Carregar, enfim. Dava uma bicada no saquê? Não dava. Não dava porque a chefe era brava. Não, mas assim, beliscava alguma coisa, óbvio, sim, né? Claro. Mas fazia não para em pé. E era legal porque acabava a festa lá pra meia-noite, 1h, a gente colocava tudo na Kombi, levava o buffet. Aí lá pra 1h a gente recebia. Na época era quase um valor de um salário. Era bem remunerado até. Depois ia pro IP, pro Sírio, pros bailinhos japoneses. Pô, era uma fase bem bacana. No Sírio tinha bailinho japonês? No IP eu sempre soube, mas no Sírio eu não sabia, não. Tem até o Mansão Calypso, fica ali próximo da represa. Acho que até existe, até hoje existe, cara. Não lembro. Mas tinha, assim, não só balada japonesa, assim, mas também ia pro Extravaganza, ficava ali na Rinkshama. E sai. Então, quinta-feira meu carro era um guarda-roupa, cara, que eu deixava tudo pronto lá. Saía quinta de casa, voltava domingo. Minha mãe ficava louca, né? Mas... era uma boa fase, cara. Mas engrossou bem o orçamento. Deu pra ajudar bastante, porque pagava faculdade, tinha que encher o tanque da gasolina, tinha que sustentar minhas baladas e ajudar minha mãe na feira também, né? Então foi uma fase bem bacana. Tua mãe tinha feira? Não, minha mãe já era dona de casa. Era mais pra ajudar no orçamento mesmo, né? Entendi. Fazer uma comprinha, assim. Entendi. Eu achei que ela tivesse uma barraca de feira. Não, nessa fase minha mãe já tava em casa, como dona de casa, e meu pai e minhas irmãs estavam no Japão trabalhando. Legal. Você falou umas coisas aí Eu nem sabia que no Itaim tinha produção de ovos lá. Mas outro dia eu tava vendo que a importância da imigração japonesa, principalmente aqui em São Paulo, né? Porque os japoneses introduziram várias novas técnicas de plantio e graças a eles a gente tem bastante diversidade e qualidade de verdura e legumes, né? Sim, até então a gente era bastante precário, quer dizer, o país era bastante precário, até que os japoneses trouxeram as técnicas, né? Sim. Super importante isso também. Na verdade, o Itaim que eu falo não é Itaim Paulista, Itaim Paulista, desculpa, lá na Zona Leste. Paulista, sim. Isso, ali próximo de Itaquá. Isso. É que lá é próximo ao Cinturão Verde, né? Então Sim. tem muitos japoneses. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Muita coisa deve ter mudado, mas na época, assim, era muito grande a comunidade japonesa, era bem forte lá nessa parte de agricultura, né? Sim. Acho que continua sendo ainda, né? Sim. Igual outra vez, comecei a ver umas festas de japoneses lá perto de casa, lá na represa. Sim. Do Guarapiranga. Eu falei, festa de japonês aqui, que esquisito. Aí eu fui lá ver, né? Não, a comunidade japonesa aqui na Zona Sul é monstruosa. E eu não sabia, porque normalmente é o pessoal que tem muito sítio. Sim. Então eu sei que eu morei lá em um bairro em Veleiros que tinha muito japonês. Eu estudei com bastante japonês também. Mas o pessoal fica muito no sítio, então você não vê tanto japonês. Mas quando eu ia na festa, tinha japonês pra caramba. Hoje. Era muito legal a festa. E aí parou de ter, não sei, acho que eles perderam o lugar ali que tinha na represa. Mas era bem legal também as festas lá. Tem bastante. Acho que agora que essa pandemia meio parou um pouco, mas na Liberdade, acho que vários lugares assim aqui de São Paulo tem muita... tinha pelo menos festas assim, né, comemorativas. E aquela festa da imigração, né, que tem lá no parque... Na Expo? Na Expo, né? Isso. Festival do Japão. Eu lembro de uma vez que você foi lá, inclusive, né? Na verdade... Não sei se você vai todo ano, mas eu lembro de você ter comentado uma vez também. Porque lá, na verdade, é a associação das províncias do Japão, que existe aqui no Brasil, né? Então, assim, todas as associações tinham uma barraca e nós, como fomos para o Japão como bolsistas, nós ajudávamos as associações. Sim. Né? Então, acho que até 2004, até antes de eu casar, eu ajudei bastante, todos os anos. E eu também fazia parte de um grupo da Sebex,
que é a Associação de Ex-Bolsistas do Japão, que na verdade é um grupo que prepara os novos bolsistas para viver no Japão. Ah, que legal. Então tem etiqueta japonesa, tem discussão de profissões. Então você não vai cru para lá, você tem um preparatório. Não, tem um preparatório. Então essa CBEX que prepara. Na verdade, é tudo voluntário, né? São ex-bolsistas, vários amigos ainda atuam nessa associação. É que eu, na verdade, eu cheguei até a ser vice-presidente, né, quando eu cheguei em 2001. Mais uma 2002. coisa que você fez, tá vendo? Você viu, vai cutucando, o Emílio vai entregando. Vai lembrando das coisas assim, que a gente faz, que a gente já fez. E foi bem bacana, porque é gratificante, porque você passa a sua experiência, o que você aprendeu, a sua visão, do que fazer, o que não fazer, né? Se bem que tem muita coisa que você tem que estar lá para vivenciar, né? Então, assim, acho que cada experiência é única. Então você tem que aproveitar ao máximo ali a sua bolsa, né? E uma coisa que eu falo bastante, que quem vai para o Japão, entender japonês é desejável. Porque muita coisa quando você vai como estudante para ficar na universidade, tem tutores, professores que falam inglês. Mas no dia a dia, no estágio, você trabalhar numa instituição, numa empresa, enfim, você tem que saber falar japonês. Ou pelo menos entender. Senão você não aproveita nada. E você é discriminado, né? Entendeu? Assim, o bom é que quando você vai para o Japão, ele fala assim, de onde você vem? Porque o sotaque é diferente. Claro. Por mais que você fala, é diferente. Ah, sou do Brasil. Aí já entortam o nariz, porque acho que é decassegue, né? Mas quando você fala que você é um bolsista do Brasil, eles falam, oh, erito é elite. Então, eles consideram um bolsista como pessoas da elite. Que nem é, né? Uhum. Mas te finge que é. Né? Mas assim, é legal porque as pessoas te respeitam. Eu lembro quando eu cheguei lá, me apresentaram no governo da província de Nagano, no Ministério da Saúde eu fui. Me apresentaram e era um departamento assim gigante. Devia ter, juro, mais de 50 pessoas ali. Todo mundo parou para ouvir o meu chefe da farmácia, de onde eu trabalhei, né? O estagiário Emílio Sato, vem do Brasil, vem trabalhar conosco, aprender um pouco das técnicas e tal. E quando eu fui saindo, as pessoas abaixaram, assim, cumprimento. Sério? Abaixaram a cabeça, assim. E eu me senti assim, né? Nossa, que legal, né? Fui. Praticamente um príncipe do Japão. Exato. Aí saí, quando eu voltei pra cumprimentar, e continuava de cabeça baixa. Sério? Falei, nossa, em respeito mesmo. Que legal. Uma coisa assim, um segundo ponto que me impressionou bastante no Japão foi isso. E lá, assim, teve chofer pra me levar até o meu apartamento, né? Até a minha cidade onde eu fiquei morando e tal. Mas também só isso, né? Depois? Bem-vindo à vida real, né? Foi quebrar pedra. Aí se vira, né? Mas é bem legal. O japonês, ele respeita muito quem tem quem vai pro Japão numa condição de bolsista. Sim. É bem respeitoso. E foi legal também que o teu chefe lá veio no teu casamento, né? Na verdade, esse é o outro chefe. É um outro chefe. Porque lá no Japão, eu fiquei numa farmácia hospitalar, certo, né? E ele deixou muito bem claro para mim, eu não sei lidar com estrangeiro. E eu falei assim, não, da mesma forma que você lida com as pessoas, com o japonês, comigo é a mesma coisa, não tem diferença. Então ele, tudo bem. E ele era meio friozão, ele não tinha muita articulação para falar, enfim, quase não falava comigo. Então ele nomeou uma pessoa, uma jovem farmacêutica, que me ajudou bastante. Ela ajudou uma bolsista brasileira num outro hospital, e ela me ajudou também, que é a Yoshikawa-san. Muito bacana também, graças a ela, consegui muitas coisas lá no Japão. E lá eu tive a experiência de fazer o Kingaku. Kingaku é uma visita técnica que você faz, que não é uma visitação simples, você vai lá para aprender. Então eu queria fazer um Kingaku num centro de pesquisa científica da província. E lá eu pude fazer análise química. Então, por exemplo, no Japão tinha um lago chamado Lago Suwa, lá em Nagano, eles faziam o nível de mercúrio, o nível de substância que tinha nos peixes. Sim. Que era tipo uma sardinha gigante, que é o niwashi, que eles chamam lá, né? Então a gente fazia, por exemplo, eu fazia o teste nesses peixes, para ver o nível de substância. Então era tranquilo. Depois era engraçado que eles pegavam lá na capela, né? No lugar onde eles faziam as experiências, cortavam o peixe, assavam e a gente comia no almoço. É sério isso? Sério, cara, sério. E o chefe é bom porque não desperdiça, né? Não desperdiça. Legal. E era limpinho também, né? Sim. E o chefe desse centro de pesquisa é que eu fiz amizade, até hoje eu falo com ele, né? Ele me liga de vez em quando, a gente troca muita mensagem. E é ele que veio pro meu casamento. Que legal, cara. Você sabe que eu agora tô lembrando uma coisa. Uma vez um cara serviu como paraquedista, né? Na aeronáutica. E ele falou que, assim, uma das coisas que o cara ensinava lá é que você tinha que dobrar bem o paraquedas. Porque ele falou assim, esse paraquedas aqui não é você que vai usar.
vai ser o outro. Então todo mundo tem que dobrar bem. Você não sabe quem vai usar paraquedas. Eu acho que o negócio do peixe era a mesma coisa. Faz a análise errada que você vai ficar intoxicado com mercúrio. Acho que é por isso que eles deixavam você comer o peixe. Pois não fazia, né? Você comer o peixe. Faz o teste, né? Faz direito esse negócio aí, meu. Você é brasileiro. Não, mas é verdade. Não, assim, todo mundo comia, mas é legal comia. isso. Mas assim, era... Porque na verdade eles tinham muito aquela coisa do desperdício, né? Evitar o desperdício. Sim. E como eram peixes limpos, assim, o Japão, realmente, eles preservam bem a natureza lá. Uma coisa incrível, né? E Nagano é uma província montanhosa, tem muitos rios, né? Muitos, assim, riqueza natural é muito, muito grande lá. Então é legal. E eu fazia esse teste, assim, então, achava interessante. Porque no Brasil você não vê isso. Ou talvez tenha, eu não conheço, né? Mas essa coisa do que você comentou, essa coisa do paraquedista, né? De você dobrar porque o outro vai usar. Isso é uma coisa também que eu aplico muito na minha vida, porque é sempre pensar assim, se você não gosta que aconteça com você, que faça com você, então não faça com os outros. Isso é até uma teoria que eu adoto muito com meu filho. Meu filho sempre vem com intrigas, assim, eu tenho um filho de 11 anos, né? Desde pequeno ele tem umas intriguinhas com os amiguinhos, assim, e tal. Porque ele fez isso, fez aquilo. Eu falava assim, então, não faça com os outros aquilo que você não gosta, que faça com você. Então isso é uma coisa legal, interessante, é verdade. É bem por aí mesmo. Dobra bem o paraquedas. Dobra bem o paraquedas. Vai beijar o chão. Exatamente, cara. Legal, Emiliano. Emiliano, pô, muito legal, cara, a entrevista. Como que as pessoas te acham, cara? Se quiserem falar com você, trocar alguma ideia contigo, como que elas te acham aí na rede social? Sei lá, como que você quer deixar teus contatos? Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, né? Que é o Emílio M. Sato, né? M mudo, Sato. Também tenho um e-mail, que é o sato_emilio@yahoo.com. E a Coach Odontologia também, que é a nossa clínica. Também está no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. É só com procurar K? ali. Com K? Não, é COTY. CO? Clínica Odontológica Chowa. Então é COTY. Ah, legal. Né? Tem um coach aí que é de cosmético, mas não é nosso não, é Coach Odontologia. Não vai confundir. Essa outra é a Coti. É verdade, pronúncia diferente. Legal. Emiliano, obrigado, cara, mais uma vez. Foi muito legal conversar com você, saber histórias novas. Você vê tanto tempo a gente se conhece, eu não sabia de um monte de história aí, cara. Pois é, muito né? bom, espero que você tenha gostado. Ficamos falando numa próxima aí. Obrigado, certeza. cara, abraço. Obrigado pelo convite aí, valeu, obrigado, abraço.